Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Muito obrigado você que está aqui toda terça, me acompanha as entrevistas. Valeu, hoje o papo vai estar muito legal, o episódio vai estar bem interessante, bem envolvente. Obrigado mesmo. Bom, primeiramente quero agradecer a todo mundo que tentou me ajudar a recuperar uma entrevista aqui do Rabiscos. Uma entrevista que, por motivos óbvios, não foi ao ar porque corrompeu. O arquivo estava corrompido e não houve Cristo que conseguisse me ajudar e salvar o episódio, enfim. Vou ter que remarcar com a entrevistada. Aliás, já está remarcado. É uma pena, mas eu quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, me mandou um contato, que falou que é pra gente tentar isso, tentar aquilo, e eu fui ouvindo todo mundo, e eu não manjo muito de tecnologia, e meio que fui acertando, aceitando, e fui fazendo tudo que o pessoal mandava. Obrigado, viu? Todo mundo aí. Bom, hoje começa o Festival Literário Infanto Juvenil da Casa do Parque. Para quem não conhece, a Casa de Cultura do Parque está convidando o pessoal aí, os profissionais da área da educação, os leitores, escritores, ilustradores, narradores de histórias, arte educadores, ativistas dos direitos humanos, para discutir temas de agenda contemporânea com os responsáveis pela educação de crianças e jovens. A minha querida amiga e parceira de podcast Rabiscos, Jéssica Balbino, ela está cuidando da comunicação do festival e deixou um recadinho aqui para gente. Oi, Tadeu Rodrigues. Olá, senhoras e senhores. Para quem estava com saudade da minha voz aqui no podcast Rabiscos, estou aqui, não de volta, mas uma passagem breve. Eu queria falar do Festival Literário Infanto Juvenil da Casa do Parque, que é o FLIC, que eu estou fazendo a comunicação. E aí, pedi esse espaço aqui no Rabiscos para divulgar um pouco da programação e um pouco do festival. Então, tem um áudio a seguir da Tatiana Fraga, que é quem fez a curadoria do evento. É um evento que vai de 2 a 7 de março, tem programação o dia todo, todos os dias, e fala de vários assuntos, começando na literatura para bebês, passando em mediação de leitura, literatura e escola, direitos humanos, o rolê da leitura, então fala de saraus, história em quadrinhos, slam, performance, enfim, discute o que está muito além do livro e temas totalmente contemporâneos para a gente discutir agora, no meio da pandemia. Estou muito feliz de poder fazer a comunicação desse evento, desse festival. É um desafio, porque é tudo online, né? Então é um desafio conseguir mídia para eventos online, mas também está sendo muito interessante e muito potente a programação. Estou super feliz, estou ansiosa para o começo e espero que vocês acompanhem. O link do site é ccpark.com/flick, flick com dois i's, e só ver a programação lá, só se inscrever para poder acessar o canal do YouTube e acompanhar. Beleza? Um super beijo. Obrigada pelo espaço, Tadeu. Obrigada a vocês por dividirem mais um pouquinho de um trabalho meu aqui no Rabiscos. Valeu. Tchau, tchau. Vamos ouvir também a curadora do festival, Tatiana Fraga, que deixou um recado aqui para o Rabiscos também. Olá, eu sou Tatiana Fraga, sou poeta, gestora de projetos educativos e culturais e estou fazendo a curadoria do primeiro Festival de Literatura Infantil e Infanto-Juvenil da Casa, o FLIC, que está sendo realizado pela Casa de Cultura do Parque, com o apoio da Lei Aldir Blanc, e vai acontecer na próxima semana, entre os dias 2 e 7 de março, das 10 da manhã às 20 da noite, com uma programação toda online que vai acontecer no YouTube da Casa de Cultura do Parque. A Casa de Cultura é um espaço dedicado principalmente às artes visuais. Fica ali perto do Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. É um espaço maravilhoso, fisicamente, também conceitualmente, um espaço dedicado principalmente às artes visuais, e que também tem uma programação cultural e educativa muito interessante. Para organizar a curadoria do FLIC,
Logicamente, eu parti da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil, como ferramentas de apoio para professores e educadores, e como maneiras de se construir diálogos, pontes, projetos, processos junto a crianças, a alunos. Então, a partir da literatura infantil e da literatura infanto-juvenil, muitas vezes a gente consegue criar projetos que tratem de assuntos diversos que a gente quer conversar com os nossos alunos, e às vezes por meio da leitura e da literatura o diálogo acaba se estabelecendo de uma maneira muito mais potente, muito mais verdadeira, quando os alunos se apresentam com autonomia e podem se conhecer, né? Conhecer os seus pares e também questionar situações, reconhecer fragilidades. Eu acho que a leitura e a literatura são fontes de crescimento humano, e a educação, que eu acredito, ela caminha nesse sentido. Então, para fazer essa costura, né, durante os dias dos festivais, eu trabalhei com alguns temas, né? Então, no primeiro dia, no dia 2 de março, eu chamo esse dia de uma leitura sobre a maternagem. Então, a gente vai ter mesas de discussão e oficinas que conversam com essa temática, né? A gente vai falar sobre literatura para bebês, a gente vai falar de um assunto importantíssimo em todos os momentos da nossa história, mas ainda mais importante agora durante a pandemia, que são as mães educadoras, né? Que além de terem aí grande parte da responsabilidade com as crianças, ainda estão tendo um acompanhamento muito próximo, né? Nessas aulas virtuais que as escolas estão oferecendo, e quando não há essa possibilidade, né? Todo esse cuidado, né? De ter uma criança em casa sem estar na escola. No segundo dia a gente vai falar sobre mediação de leitura, e aí pensando aí numa leitura que eu gosto de chamar de leitura ampliada, né? Pensando no livro não só como um livro que conta uma história, né? Mas um livro que também conta uma história, né? Mas um livro que tem um trabalho ali de leitura de imagens, falando sobre a forma do livro, a edição, as ilustrações, né? Pensando mesmo no livro como um objeto de arte. E aí a gente passa para um terceiro dia que a gente vai falar um pouquinho de leitura para jovens. Então, tratar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, tiras, né? Como às vezes o jovem que porventura não goste de ler um romance, quais são as outras linguagens que a literatura oferece para esse jovem. Então a gente entra também nos saraus e nos slams, que são práticas que trazem a literatura, que trazem a poesia, que trazem a escrita, a performance, ali como um protagonismo de criação, de reconhecimento, de se colocar no mundo, né? Eu acho que os saraus, os slams, histórias em quadrinhos, todas as maneiras que existem de ler que podem aproximar e
os jovens da leitura e da literatura. É uma coisa muito, muito forte, muito bonita. Depois a gente fala sobre direitos humanos e literatura, né? Trazendo um pouquinho como trabalhar questões de direitos humanos dentro da literatura infantil e infanto-juvenil, pensando em direitos individuais, direitos coletivos, e também em questões mais específicas, né? De pessoas com deficiência, da população negra, dos povos originários, as questões de gênero, né? São uma série de temas relevantes e imprescindíveis que a gente deve conversar com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os professores, e muitas vezes por meio da leitura e da literatura esse diálogo acontece de uma maneira mais próxima, né? A gente se reconhece nas histórias, reconhece outras pessoas nas histórias, e aí também uma boa oportunidade para falar sobre representatividade, para falar sobre questões dentro das escolas públicas, dentro da educação brasileira. E aí, finalizando o evento, a gente tem um último dia que vai ser dedicado a ter uma reflexão sobre a escola, né? A escola, esse quase um dos últimos redutos de encontro, de sociabilidade, de criação de vínculos, de afeto que a cidade proporciona, né? Então, onde são criadas as relações, onde acontece o amadurecimento. Então, pensar um pouquinho nesse lugar como fonte de apoio, mas né, o que é a escola para além do conteúdo, né? O que é esse espaço que une comunidade, políticas públicas, alunos, professores. Esse é um espaço que tem uma importância imensa, né, na nossa sociedade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também conversar um pouquinho sobre o que foi a escola durante esse período de pandemia, né? Que claro que para além de a gente não ter tido que se reinventar, né? Reinventar maneiras de dar aula, maneiras de receber conteúdo, mas também o que são as nossas crianças, os nossos jovens sem esses vínculos que a escola traz. Eu acho que fica ainda mais latente a importância, essa função social que a escola tem na construção da cidade e da sociedade. Bem, em resumo é isso. Eu espero que vocês acompanhem o evento. Entre as mesas teremos sempre oficinas educativas, com a curadoria da Maíra Oi, que é coordenadora educativa da Casa de Cultura do Parque, mostrando ali, né, na prática como como trazer esses conteúdos discutidos na mesa para a prática. E também no final de cada dia, uma narração de história, uma performance, para a gente também ver outras maneiras de ler, né? Por meio da oralidade, por meio da poesia, por meio da narração de histórias. É isso, agradeço muito o convite, acompanhem as redes sociais da Casa de Cultura do Parque,
E lá estão todas as outras informações que eu não consegui passar para vocês. Muito obrigada, um beijo e espero encontrar vocês no Flick. Até já! É isso, pessoal. A programação tá bem legal. Acessem lá, conheçam a programação e curtam o festival. E dando sequência, hoje o papo do Rabiscos foi com o meu amigo talentoso Alexandre Stout. Eu tive o privilégio de ler o seu livro Jazz Band na Sala da Gente, publicado pela editora do próprio Alê, a Folhas da Relva. O livro é uma experiência boa, conta a história do avô do Alê, de forma romanceada, o Eduardinho. Ele que era proprietário de uma funerária e tocava flauta numa banda de jazz na cidade de Espírito Santo do Pinhal, que é a cidade do Alexandre. E o livro se passa no final da Segunda Guerra, na própria cidade de Pinhal, ali em 1945. E é muito legal que o livro traz o cotidiano da família, ao mesmo tempo que mostra a avó sendo uma pessoa um pouquinho mais amarga, um pouquinho mais prática, o avô sendo um músico apaixonado pela música, pelo jazz, flautista. Então tem cenas muito cômicas, discussões sobre a profissão de ser dono de uma funerária, das crianças verem o pai tocar flauta aos domingos, e vai contando essa história de um jeito muito gostoso. O livro está comemorando 10 anos de lançamento, né? Foi o primeiro livro do Ale, a gente fala sobre isso também. E é isso, o papo foi legal, espero que vocês curtam. E espero que vocês também compartilhem o episódio, divulguem. Isso é muito importante para o podcast continuar. E dúvidas, sugestões, é só procurar no podcast Rabiscos, no Instagram, no Twitter, ou pelo e-mail, podcastrabiscos@gmail.com, ou no meu Instagram particular também, Tadeu F. Rodrigues, vocês me acham. E é isso, vamos lá. Ale, finalmente você aqui no Rabiscos, depois de tantos encontros e desencontros, tudo bem, cara? Tudo bem, é um prazer, Tadeu. Que legal Como você está? você aqui. Estou bem também. Estou ainda um pouco anestesiado com a história do Eduardinho. E é muito você leu o livro, então. Que bom, obrigado pela leitura. Terminei ele agora, ontem à noite, e foi uma leitura muito gostosa. Mas antes da gente falar do livro, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira literária. Assim. Você chega com esse livro comemorando 10 anos da primeira publicação, que eu acho genial, né? Você ter esse material assim e poder falar dele de novo, poder lançá-lo novamente e festejá-lo novamente. Mas antes, me fala um pouco da sua carreira literária para o ouvinte que está te conhecendo agora, ou que vai conhecer você através do seu livro que saiu agora. Sim. Então, boa noite a todos. Esse é meu primeiro livro, né? Minha estreia literária, Jazz Band na Sala da Gente, lançado em 2010, de forma independente. Eu queria ser escritor, assim, estava um momento meio difícil de conhecer gente e tudo mais. Eu resolvi fazer independente, e, assim, livro independente é legal, mas, assim, se você, né, não tem as pessoas certas ao redor, você cai no risco, né, de publicar algo mal editado e mal revisado, sem preparação de texto, que foi um pouco o que aconteceu com esse livro. E aí eu fiquei muito triste, né, assim, porque é uma história boa, uma história, né, assim, que diz muito hoje em dia sobre, né, a sociedade brasileira, e eu ficava pensando, né, puxa, eu tenho esse livro tão bom, né, mas, assim, ele saiu tão mal feitinho, né, eu preciso uma hora relançá-lo, né, e aí, em 2018, eu criei a Folhas de Relva Edições, que é a minha editora, que ela caminha junto com a São Paulo Review, que é meu site de literatura, um atrelado ao outro, né? Então, eu falei, quando esse livro, então, fizer 10 anos, eu relanço, né? Faço uma edição caprichada de comemoração, e aí passo por revisões, e mando para um super editor e tudo mais, e foi isso que aconteceu. E aí o livro agora saiu do jeito que ele tem que ser. E ele foi, o primeiro livro seu foi independente. E os livros que se seguiram a eles foram independentes também? Como é que foi a sua trajetória? 2 anos depois, em 2012, eu ganhei um PROAC para a publicação do segundo romance, que chama Um Lugar para se Perder, que também é uma história de Espírito Santo do Pinhal. As minhas histórias, os meus romances, eles são basicamente, eu acho que memorialísticos da minha cidade, contam muito da minha infância, né? O primeiro cidade vizinha aqui de Poços de Caldas. Essa cidade vizinha, a gente é vizinho. Aliás, eu adoro a cidade. Eu tenho que vir passear, ficar aqui em casa, pra gente tomar uns vinhos.
Uma Com cerveja. certeza, irei. A gente se encontrou, a gente se conheceu na Flipossos, né? Da Flipos, Numa mesa 2018, eu muito acho. legal, com Maurício Vieira. Foi demais. Então, o segundo foi Um Lugar para Se Perder, que veio, né, com PROAC, aí eu consegui editora e tal, foi mais simples. Depois eu escrevi um infantil, que chama Vizinha e Andorinha, e por uma editora, não é uma editora comercial no sentido de levar para livrarias, tal, assim, mas eles fazem um trabalho muito bom em escolas particulares, então é um livro que vende. É meu best-seller, esse infantil. Na verdade, tem um outro que vende também, que é o de gastronomia, né, que é o Paris-Brest, que é a minha vivência como cozinheiro na França. É Você é um livro cozinheiro? também memorialístico. Eu já trabalhei como cozinheiro, mas não Olha que sou. legal. Eu trabalhei assim num momento por necessidade. Aliás, em vários momentos da minha vida eu trabalhei como cozinheiro por necessidade. Quando eu fiz faculdade de jornalismo em Bauru, e aí eu morava com uma amiga, Rafaela, e começou a namorar um cara do Rio de Janeiro que comprou um restaurante em Visconde de Mauá, na Serra. E aí, durante umas férias, ele falou, você não quer trabalhar comigo? Eu fui. E passei 3 meses lá vivendo como hippie e escrevendo, fumando maconha, tomando santo daime e trabalhando nesse restaurante. Essa foi a primeira experiência como cozinheiro. Cozinheiro. Depois eu morei na Inglaterra, trabalhei um pouquinho em cozinha, e aí eu me casei com um francês e os pais dele compraram um restaurante para ele numa praia lá na França. Então eu passei 3 anos e meio cozinhando nesse restaurante e esse livro, Paris-Brest, é a história desse momentozinho aí. Ah, que legal. É a história de amor e a história de amor pela cozinha. Isso, é um pouco isso. Que E assim, legal, é um cara. livro que não é só sobre cozinha, mas assim, é um livro sobre viagens. Eu faço um pequeno estudo da Idade Média, da cozinha na França hoje e, né, das implicações que vêm da Idade Média. Eu gosto de história, né? Gosto de... Eu acho que esse livro, Paris-Brest, ele é assim, eu considero sabe, um mix de DJ, assim, tem cozinha, tem putaria, tem história, tem um pouco de tudo. Foi um livro que eu quis falar sobre sensações, Uhum. né? Então, e aí, como, né, a cozinha, a comida, o paladar, eu falei, não vou ficar só no paladar, eu vou falar de outras coisas também. E Legal. aí, nessas eu, assim, incursionei pelos outros prazeres da vida. E depois veio o quê? Depois de Paris-Brest, eu escrevi O Incêndio, que também é um livro que se passa em Pinhal. É a história de um bibliotecário deu a vida, né, a uma biblioteca municipal pública e assim ele conta um pouco da história dele, reminiscências da infância quando ele conheceu a biblioteca e depois vida adulta quando a biblioteca já estava sendo, né, assim já estava no momento assim prestes a acabar, né, assim essa coisa de a biblioteca pega fogo, né, por isso que o livro chama Um Incêndio. Não é uma novidade, né, governos colocarem o sistema público colocar fogo em livros, né? E nessa biblioteca, para não cuidar, o prefeito resolve atear fogo numa madrugada sem ninguém saber. Então a história do livro é mais ou menos essa e ele conta essa história. Esse bibliotecário conta essa história. E aí, para criar a infância desse personagem, eu acabei também, né? Assim, usando minhas memórias, né? Assim, porque eu fui uma criança muito tímida, que gostava de ler, tal. Então eu lembro que em tempos livres eu usava a biblioteca como refúgio e eu ficava sentado assim nos corredores no chão e lia um pouco de Virginia Woolf, achava aquilo uma loucura, né? Não entendia nada, mas lia, não parava. Eu lembro que eu li Ciranda de Pedras, eu li Miss Dalloway, eu li tanta coisa sentado naquele chão e Mário de Andrade. Foi te marcando. Não entendia muita coisa, né? Mas assim eu sabia que ali era um pouco meu lugar, assim. E aí eu fui ficando. Depois do incêndio o que eu fiz depois do incêndio. Aí eu estou fazendo eu escrevi um romance inédito que está guardadinho e tem um que vai sair talvez esse ano ou o ano que vem em audiobook, que também é um livro sobre cozinha. Eu sou um pesquisador da área de gastronomia, né? Eu gosto dessa área da alimentação, não vamos dizer gastronomia, mas da alimentação. Chama Banquete Indígena e Outras Histórias da Gastronomia Brasileira. Esse vai sair em audiobook pela Storytel, que é aquela editora sueca que está aqui no Brasil, eu acho que há uns 2, 3 anos. Sim. Na verdade, vai sair em formato de série. É uma série em 8 episódios de 1 hora cada um. Então, eu falo sobre a gastronomia indígena quilombola, do Mato Grosso, da Amazônia. Eu fui jornalista dessa área, né? Em 2000, no ano 2000, mais ou menos, até meados de ano 2000.
Então, eu aproveitei e recolhi todas as entrevistas que eu fiz, assim, coisas que eu achei significativas, Legal, né? eu não sabia disso. Que você tem um universo pulsante aí, né? Você sabe que toda vez que eu tô com a Cristina Judar, a gente fala de você em algum momento, assim, tá? Eu deixei Ah, obrigado. a Cris aqui, que tá A vindo Cris com é minha livro grande novo. amiga. Tá, Eu acabei livro de ver a novo aí, né, capa do livro agora. dela. Ah, que legal. Ela publicou agora há pouco nas redes sociais a capa do livro, que é linda e tem um título É, lindo também. maravilhoso, falei isso Toda para ela sorte para também. ela. Toda sorte, vou trazer ela aqui depois, já falei com ela. Lei, eu quero falar agora do Jazz Band na Sala da Gente. Você falou um pouquinho aí da vontade de republicá-lo, né, das mexidas. Eu fiquei muito feliz de ver que a orelha é do Ronaldo Cagiano, quero deixar um beijão para ele. O Ronaldo, esses dias, me mandou 2 livros dele recentemente. Eu, poxa, quero agradecer ele aqui, inclusive. O Ronaldo também é um talento, fiquei feliz de ver ele na orelha do livro. E eu queria, assim, Sim, vou dar só uma pinceladinha para o pessoal que está em casa. Falei bem mineiro agora, pinceladinha para o pessoal que está em casa, entender que a história dos Eduardos, né, do seu avô, que mistura, eu quero depois que você me fale um pouco da sua relação com a ficção, não ficção, mas de uma pessoa, de um homem que toca flauta a contragosto da mulher, que tem uma funerária, e você descreve as relações com a morte de um jeito muito bom. Eu até coloquei no Twitter esses dias da Intermitências da Morte do Saramago, que eu estava lendo essas divagações do seu livro, me remeteu a algumas divagações que o Saramago trouxe no Intermitências sei. da Morte. Eu queria saber de você, qual é a relação que você tem com a morte, tendo a morte um papel de personagem na história da sua família? Nossa, que pergunta difícil, mas vamos lá. Antes de responder, eu quero só falar também, né, agradecer o Cagiano pela bela orelha que ele escreveu para o livro. O Cagiano é um grande amigo que eu conheci através desse livro. Há 10 anos ele comprou o livro na Livraria Cultura e ele me mandou um e-mail falando: comprei seu livro, li, achei interessante e tal. E a gente marcou um café, eu, ele e a Eutânia, a mulher dele. Eu gosto muito Uhum. deles. Sinto muita saudade dos dois mineiros de Cataguases que agora moram em Lisboa. Moro em Lisboa. E o Cagiano é fundamental para a minha vida de escritor. Ele sempre me ajudou muito, sempre me deu muitas dicas, sempre leu meus originais. Então, é um cara que eu converso muito, assim, gosto muito da literatura dele também, principalmente da poesia. A poesia dele é linda mesmo, você tem razão. E da Eutânia também, são dois grandes escritores. Agora, falando sobre a morte, né? Eu comecei a escrever esse livro, Tadeu, num processo terapêutico. Eu fazia terapia com uma senhora chamada Socorro. Você fala, socorro, socorro. E assim, eu sabia que tinha algo cultural ali em mim, né? Que eu era jornalista, então, né? Sabia que tinha, assim, tinha uma vontade de publicar livros, tal, mas assim, eu não tinha um tema, não sabia o que ia escrever, né? E aí, bom, em processo terapêutico você revisita, né, os antepassados. E aí eu contei para ela, né, desse meu avô judeu, pai do meu pai, que morreu em 1946, num acidente automobilístico enquanto ele ia tocar com a orquestra dele, né? Ela falou: de repente esse é o tema do seu livro. E aí eu fui para Pinhal, assim, com a veia jornalística, para fazer entrevistas sobre, né, o meu avô, o período dele. Eu cheguei a morar com a minha avó, personagem do livro, na infância, durante 3 anos, mas eu era muito pequeno, né? Assim, eu tinha 8, 9, 10 anos. Eu não, assim, não perguntava muito sobre meu avô, sobre a vida deles, sobre a família, sobre a funerária. Mas essa funerária, assim, é meio uma comédia na família, né? Assim, imagina ter uma funerária, né? Depois da morte do meu avô, ela saiu das mãos da minha avó e foi para um tio. Mas falam que meu avô era muito brincalhão, né? Assim, Uhum. também tem que ser, né? Com uma profissão dessa, e que ele falava: não morre ninguém nessa cidade, que era um comentário. Que ele brincava muito, assim, mas não morre ninguém, a gente não ganha dinheiro. Isso está no livro, né? Assim, essa frase é verdadeira. Mas como eu não encontrei muita coisa sobre a vida dessa família, e meu pai morreu cedo também, né? Meu pai morreu com 49 anos, eu tinha 7 anos de idade. Então, eu também não convivi com ele, não soube das histórias da família através dele. Aí eu comecei a entrevistar uns primos e algumas pessoas mais velhas. Uhum. Alguns me passaram algumas coisas sobre a Pinhal Jazz, que é a orquestra
onde ele tocava flauta, mas tinha muitas lacunas essa história, né? Eu falei, então eu vou fazer uma biografia romanceada dele, e como você pode perceber, o narrador persegue os pensamentos do meu pai, que na época é uma criança de 10, 12 anos de idade. Então, sob o ponto de vista do meu pai, como se ele tivesse contando essa história para o narrador. A história é um pouco essa. Agora, a minha relação com a morte, não sei direito assim, qual é. Espero continuar vivo nessa pandemia. Espero. Não tem mais nada com funerária, mas a morte é um fascínio, né? Assim, é um fascínio na literatura. É uma coisa que atrai muito, né? Assim, eu penso muito. Né? Assim, Eu gostei muito do jeito que você colocou a morte entrando, assim. Se falava de morte, se preparava, o seu avô sabia antes quem ia morrer, né? Porque ele ia preparar o corpo. E como que você percebe a profissão dele, né? Depois que uma das irmãs dele fala para ele, olha, tem uma funerária, né? Porque ele, por ser mais novo, ele era meio colocado de escanteio, né? E eu achei muito curioso o jeito que você narra fatos importantes, né? A sua avó, a dona Undina, sem saber direito se a perseguição é dos judeus, dos alemães, e quando o Adolf Hitler morre, é muito cômica aquela cena, né? Que você descreve de um jeito muito, muito bom, assim. E eu fiquei imaginando, você falando que é uma biografia romanceada, né? Uma história romanceada. Sim. Eu acho isso fantástico. Me lembrou até daquele livro, o Buddy Bolding's Blues, do Michel. Eu não conheço. Ele também fala um pouco do começo do trompete e de que ninguém tem ouvido ele tocar trompete na vida, que ele é o melhor trompetista porque as pessoas falam que ele é o melhor, não necessariamente ele foi o melhor. Então é uma história que passa. Sei. E o seu livro me remeteu muito a isso. Parece que ele tem um som, assim, sabe? E eu perguntei da relação com a morte e a sua religiosidade, Ale, como que é? Porque é inevitável não fazer essa pergunta, por mais polêmica que ela seja. Como que é a sua relação com a sua religiosidade? Porque sempre que se fala em morte, tem aquela coisa de para onde vamos, ou, né, Sim. não creio que, enfim. Eu sou super curioso, assim, em relação a religiosidades, né? Eu acho que eu já passei por quase todas as religiões, assim, eu já me batizei até no Santo Daime, falei do Daime há pouco tempo, né? Eu já sou iniciado em budismo, já fui católico quando criança, né? A contragosto, assim, até perceber que o catolicismo não era minha praia. Eu não tenho religião hoje em dia, mas eu tenho profundo respeito pelas religiões e adoro santos e a vida dos santos, né? Eu leio muito sobre a vida dos santos e eu tenho um altar ecumênico aqui com todo mundo, assim, com todos os santos que eu vou encontrando e vou ganhando, e Budas, e Krishnas, e Santa Teresinha, São Francisco. Gosto de ler sobre os santos e gosto de aprender um pouco sobre religiões, mas, assim, não gosto de estar inserido em religião, porque religião, a minha experiência pessoal, né, me engessa. Mas eu gosto de saber, assim, gosto, né, de fuçar. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. O tempinho que eu morei na França, eu participei também um pouquinho de umas cerimônias druidas. Eu falei, eu estou na região celta, né, na Bretanha, eu preciso ver o que é isso, né? Assim, aí eu fui algumas vezes e é meio bruxaria, né? Bruxaria me interessa. Eu sou muito... Bruxaria sempre me interessou. Eu te perguntei também, porque no finalzinho do livro, já que você falou do acidente, né? Do acidente que seu avô morre indo tocar e tal. No finalzinho você fala também que há relatos, né, de que algumas pessoas viram seu avô tocando naquele lugar. Eu achei isso muito bonito e me gerou essa curiosidade a respeito da sua religiosidade. O que isso tem também, especial, aquilo que as pessoas falam. Algumas pessoas falam que já viram seu avô tocando lá depois de falecido. Sim. Eu não sei se eu acredito em vida ou não após a morte, mas, assim, eu acredito na energia, né? E acho que a energia ela fica por aqui, assim, fica com a gente, né? Assim, eu já perdi muita gente na vida, né? Já perdi um irmão jovem, com 20 anos, já perdi muita gente mesmo. E eu acredito que todo mundo está aqui, né? Está dentro de mim e está do meu lado, tá todo mundo, né? Assim, inclusive meu avô, assim, relançar esse livro agora me fez revisitá-lo, né? Assim, e falar, puxa, meu avô está aqui dentro de mim, né? Eu tenho bastante fotografia dele, porque como ele era músico, então, né, as orquestras, né, tocavam em cinema, em bailes, então tem fotos
Mas, assim, eu queria muito ter conhecido, né, esse homem. Queria muito ter conhecido. E aí, há relatos, depois de eu lançar o livro, em 2010, me contaram que dizem na cidade, em Pinhal, de que todo sábado à meia-noite a orquestra se reúne nessa zona rural. O acidente automobilístico foi numa estrada rural, o carro desgovernou, caiu numa ponte e desceu o rio, né? Um rio que passa na cidade. Então, de que todo sábado à meia-noite, esse grupo, esse conjunto se reúne ali para fazer um show, para fazer uma apresentação musical. Eu nunca fui. Eu nunca Não fui. tem curiosidade, não? Tenho. Te convido para ir um dia. Eu vou te visitar em Poços. Você vai comigo ver se essa apresentação existe mesmo. E o lugar foi conhecido como Ponte do Desastre. Assim, uma história de 1946, e o lugar é conhecido até hoje como Ponte do Desastre, e virou meio um lugar turístico na cidade. Não sei se as pessoas vão à meia-noite lá, sei lá. Eu saí de Pinhal há muito tempo também, né? Apesar de voltar sempre. Inclusive, eu estou voltando de uma viagem, há poucas horas eu estava lá, estava aí perto, Serra da Mantiqueira, lugar maravilhoso, que eu adoro. As pessoas da cidade leram o livro, as pessoas mais antigas, você sabe dizer isso? Alguém que teve um contato com aquela época, chegou a ler o livro, conversou com você? Sim, os mais antigos leram, na época gostaram. Os filhos dos integrantes da orquestra também adoraram, assim, eles amam esse livro, né? Quem não gostou muito foram umas primas minhas, né? A família inteira do meu pai morreu, né? Meu avô, minha avó, minhas 3 tias e meu pai. Todos os personagens do livro morreram já. Então, eu não pude apresentar esse livro para nenhum deles, né? Eu convivi com as minhas tias e com a minha avó. Infelizmente, assim, queria ter dado o original para elas lerem, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Eu teria feito isso. E aí minhas primas acharam um desrespeito eu publicar o livro, porque tem uma brincadeira, né, de judeu, de alemão, meu avô judeu, minha avó italiana. É um pouco, não sei se você percebeu, mas esse livro é um pouco a fábula da formiga e da cigarra, né? Minha avó trabalha, é a formiga, e meu avô quer saber da arte, né? Ela quer que ele fique na funerária, quer que ele cuide dos negócios, mas ele não quer, ele quer tocar para os filhos, quer tocar, né, no cinema, ele quer tocar no Clube 9 de Julho. Então, foi super mal recebido pelas primas, assim. Eu briguei com as primas e algumas não falam comigo até hoje. Caramba, mas tudo bem, acontece. Pelo menos o livro assim, foi uma tá homenagem à família. A ideia era uma homenagem que assim acabou se transformando numa outra coisa, mas também, né, se você for escrever e for querer confete o tempo todo, não dá, né? Você nem escreve, né? E é legal porque a sua avó tem essa coisa, né, de criticar, e criticar ele tocar, e arrumar um emprego de verdade, que ser músico não sustenta a casa. E é muito legal o jeito que ele unia os filhos para tocar todo domingo. Teve uma época que ele obedeceu ela e parou de tocar fora, né? Ele tocava só em casa. Sim. Era gostoso ler esse livro, foi gostoso porque parecia mesmo uma sala de estar, assim. Achei isso muito. E você falou de fotos, que você tem bastante fotos. E aquela capa, cara, que coisa mais linda. Me conta a história dela. Essa foto da capa é linda, né? A mais bonita. Eles estão todos, né, numa pose interessante, assim, e na frente da bateria, está escrita Pinhal Jazz, tem um cachorrinho sentado. Não sei se você percebeu isso na capa. Eu acho um charme essa capa. É linda essa capa. Essa foto é bacana porque, assim, tem uma diversidade na orquestra, né? Tem 2 negros, tem os italianos, tem o judeu, tem um português. Então, é uma orquestra formada, né, pela diversidade que começou a se constituir no Brasil antes, né? Mas, assim, nos anos 40, anos da Segunda Guerra, foram anos chaves, né, para essa diversidade, né? Vieram muitos povos da Europa para cá, né, fugindo da guerra. Então, todo mundo meio que se juntou, assim, no interior de São Paulo, interior do Paraná, de Minas Gerais. E meu avô não veio nessa leva, não. A família dele é anterior. Veio numa leva judaica do século XIX e se estabeleceu em Andradas, aí pertinho de Poços de Caldas. Também fugido, né? Assim, porque os judeus sempre foram, né, assim, escorraçados da Europa. Então, ele é de família judia alemã do leste e se estabeleceu numa fazenda em Andradas, como chama mesmo? Rochelle. Eu acho que tem muito stout aí ainda. É uma fazenda muito grande, que também muito cheia de histórias. Eu lembro que minha avó contava histórias dessa fazenda. A casa, o casarão, né, ficava metade em São Paulo, no estado de São Paulo, e metade em Minas. Essa casa existe ainda. São os causos do interior, né? E aí minha avó falava que a casa era assombrada. Por ser metade no estado de São Paulo, metade em Minas, mas ela não explicava por quê.
explicava o avó motivo. Undina, A a avó avó tinha Undina que é Mas é legal. como fala, Eu, personagem. eu falei com a Cida Pedrosa e coincidentemente o livro dela, que foi muito premiado aí, né, ganhou o livro do ano pelo Prêmio Jabuti na 62ª edição, se não me engano. Sim. E Desse ano, não foi? Esse ano desse passado? ano, esse ano. E eu falei com ela e a capa do livro dela, Solo para o Vilarejo, é também uma jazz band que chama União É, Bodocoense, que ela é de Bodocó, do sertão sim, da Paraíba, do Pernambuco, não lembro. sim. E eu achei É uma muito. história muito parecida com a minha, né? A dela. Nossa, eu achei. A hora que eu vi a capa sua, eu falei, nossa, que coisa mais linda, gente. A gente É, tá revivendo sensibilidades, assim, do passado de um jeito muito bom. E eu não sei, sim, mas a sensação que eu tive é que você, dando a perspectiva da história pela visão do seu pai, criança, né? Você parecia, de sim, fato, um menino contando a história, você mesmo, sabe? Sabe uma criança que está com os olhos brilhando, assim, e ao mesmo tempo que sente orgulho da família, também não quer esconder as coisas da família, né? A sua avó, ela é colocada de um jeito mais duro, vamos dizer assim, porque eu acredito sim, que seja assim. E parece mesmo um menino contando. Claro que com a toda a grandeza sim. de escritor bom que você é e com a densidade de escritor bom que você é. Mas Ah, isso você que está falando, eu não sei. Mas não, eu é te agradeço. fantástico. E eu acho que é isso, né? Eu tive essa sensação que parecia mesmo um menino ali escrevendo, sabe? Não sei se você já ouviu isso, se você pensa. Então eu tive que tomar bastante cuidado, porque assim, eu queria a voz do meu pai ali, mas ao mesmo tempo eu pensava, bom, uma criança de 10 anos vai ter esse pensamento? Será que vai ter verossimilhança? Então o tempo todo eu tive esse cuidado, né? Assim, de não usar, né, pensamentos muito elaborados. E, inclusive, quando tem um ou outro pensamento muito elaborado, eu falo assim, mas ele pensou isso, o narrador fala, né? Ele pensou isso da forma dele de uma criança de 10 anos. Eu descrevo isso, né? Então, para não, né? Senão não é verossímil, né? Mas a ideia era que fosse uma criança mesmo, assim, que o leitor fosse conduzido por um menino, né? E E, na e acho que estrutura mesmo dá para perceber, você usa muito diminutivos, né? Eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. Você coloca do jeito muito bom, porque é uma profundidade de divagação, de questionamento, né? Começa questionando a morte, depois todo um ritual. Eu lembro que eu grifei uma cena que eu gostei muito também, eles falando da goma de mascar, né? Eles sentindo como que era o chiclete e tal. Então eu acho que foi muito sim, perspicaz assim, o jeito que você coloca, assim. Gostei bastante mesmo disso. sim. E essa história do chiclete é interessante, que foi minha avó que contou mesmo, né? A Undina, a personagem, que durante a guerra chegou o chiclete no Brasil. E aí eu falei, eu vou pôr uma cena, assim, vai ter que ter chiclete nesse livro, vai ter que ter uma cena em que tenha chiclete, né? Assim, o livro se passa em 45 e 46. A minha avó Undina, ela fica na beira do rádio, né? Ouvindo as notícias do fim da guerra. Para ela, a guerra não terminou, né? Assim, e ela é uma neurótica em relação à guerra. Ela chega a chamar os povos judeus de ratos, né? Assim, que ela está desesperada, ela quer que o marido desapareça, mude sobrenome e tudo mais. E aí, pelo rádio, as crianças ficam sabendo do chiclete, meu pai e minhas tias, e elas pedem chiclete no Natal de 1945, de presente de Natal para o meu avô. E aí ele compra o chiclete, mas isso é ficcional, né? Isso não Aham. houve. Mas Eu a sei que o cena chiclete é chegou linda. lá em Pinhal em 1945, mas eu falei, essa cena vai estar no livro. E é muito curioso, tem uma cena também que sua avó, muito preocupada, muito neurótica com a rádio, né? Ela ficava ouvindo a mesma notícia, enfim, fazia todo mundo parar o que estava fazendo para ouvir, as duas estações, né, que revezavam. E tem também uma parte que ela fala que tinha um campo de concentração aqui no Brasil, prendendo os judeus, né, que ela fica desesperada. Sim, E é muito em curioso, Jundiaí. é real isso? E é engraçado que eu fiz uma pesquisa e eu cheguei a ver isso na internet, sabia, Tadeu? Sério? Mas eu acho Perguntar que isso. assim, eu acho que não é verdade, assim, acho que são boatos. Eu acho que não é verdade. E assim, Poços de Caldas também está no livro, né? Porque minha avó, ela é apaixonada também no livro pelo Getúlio Vargas, que ela chama de Getulinho, Getulinho, é. e meu avô chama de Bodinho. E aí ele fala para ela, né? Ah, você gosta tanto do Getulinho e tal, e acha que ele só trabalha, mas o Getulinho, ele vai para Poços de Caldas com as amantes dele. Você não Uhum. soube que ele vai lá no hotel
que ele tem um quarto fixo no hotel para receber as amantes. Então, Poços de Caldas está bem presente nesse livro também. Tá perto da minha casa esse hotel, inclusive. Perto da Esse lugar é lindo, né? É Esse maravilhoso, a parque que praça aqui é boa. vocês têm aí no meio da cidade. É, muito boa essa mata, né? Olha aí, qual que é a sua relação? Você falou que você morou na França, né? Você tem uma relação afetiva com a Alemanha também? Como que é? Como que ficou a sua curiosidade? Porque para você escrever esse livro, naturalmente, pela sua família, né? E fala-se muito da Alemanha no livro, né? Como que dentro de você? Então, apesar de ter um sobrenome judeu-alemão, eu tenho pouco conhecimento da Alemanha, nunca fui para lá, né? Eu já morei ao lado, já visitei todos os países vizinhos à Alemanha e nunca fui. E agora, com a minha editora, a Folha de Real Edições, eu editei no ano passado livros de 2 brasileiras que moram na Alemanha, ia para lá, né, entregar os livros e fazer lançamento lá, mas aí veio a pandemia e assim estragou tudo. Um é o Entre Nós, da Paula Macedo Vaz, é um livro lindo em que ela conta a infância dela e a adolescência. O pai era deputado progressista na época da ditadura, ela viveu em Brasília, tá? É um livro lindo, eu indico, Entre Nós. E o outro é da Luciana Rangel, chama Está Quase Tudo Bem. Ela foi jornalista da Rede Globo por 15 anos na Europa, e agora, se eu não me engano, ela trabalha para uma TV russa, mas mora numa cidadezinha lá da Alemanha. São 2 super livros que eu indico. Você não tem uma relação não tem muito assim conhecimento da direta, então? Alemanha. Assim. Não tem. Não sei falar uma palavra em alemão, só Danke. Tá. Não sei nada. Assim. Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra bonita, né? E o significado também. É uma palavra muito bonita, o significado também, o espírito do povo, né? Ale, estamos indo para o final. Poxa, muito bom falar com você. E a gente tem um quadro aqui no Rabiscos. Também, obrigado. Muito bom mesmo. A gente tem um quadro aqui que chama Na Sua Estante, onde é um quadro muito aguardado pelos nossos ouvintes, porque os nossos ouvintes são pessoas que fazem listas. Eles pegam o final do programa e anotam as coisas que a gente indica e eventualmente eles gostando de você, gostando desse nosso papo, gostando do seu livro, quer saber o que você lê, o que está na sua estante, o que você indica. Queria te ouvir um pouco sobre as suas fontes. Olha, eu leio coisas muito variadas por conta da São Paulo Review, né? Assim, é um site de literatura. Agora é literatura e artes em geral, mas eu recebo muito livro, né? Assim, e tem muita coisa boa por aí, né? Editoras grandes, editoras pequenas, as editoras independentes, os autores independentes. É muita coisa boa, né? Assim, eu fico muito feliz de saber que os autores independentes estão conseguindo também publicar livro, né? Antes tinha aquela coisa, né? Assim, não consegue, é difícil, né? Escrever e publicar sim democrático, né? Essa semana mesmo eu recebi um livro de um aluno meu do curso Clipe na Casa das Rosas. Fiquei muito feliz, né? O primeiro livro dele. Mas assim, eu leio coisas muito variadas, Tadeu. Agora, nesse momento, eu estou lendo uma biografia do Balzac, antigaça, escriita pelo Stefan Zweig. É assim que eu falo o nome dele, Stefan Zweig? Eu acho que é. Eu também, mas eu acho que é isso mesmo. Ele escreveu muita biografia, né? E essa é bem interessante. Assim, o Balzac, ele criou uma indústria de escrita. Não sei se você sabia. Ele pôs a família inteira dele para trabalhar. Quando ele começou, super jovem, 20 e poucos anos, ele pôs a família inteira para trabalhar nessa coisa da escrita dele. Ele transformou a casa numa mini editora em que ele escrevia, os pais e irmãos editavam, inclusive os irmãos ajudavam ele a escrever, e assim ele se tornou, né, esse escritor fabuloso. Mas eu estou lendo também, está até aqui do meu lado, esse livro da Joana de Dion, Rastejando até Belém. Eu gosto muito dela, né, e hoje, por coincidência, em Pinhal eu peguei de novo O Ano do Pensamento Mágico, que é um título que eu adoro, né? Eu queria ter escrito um livro com esse livro. E eu peguei de novo lá na estante da minha mãe para reler na volta de busão aqui para São Paulo. É um livro que eu gosto bastante, assim, é autoajuda boa, sabe? Então, eu leio de tudo sem preconceito. Eu também sou assim, isso é bom. Leio de tudo sem preconceito, assim, não tem problema com nada, né? Já trabalhei numa editora bem popular e gosto de romance, gosto de biografia, gosto de literatura brasileira, tento ler todos os colegas atuais, né, para saber o que está sendo feito. Sua fonte
é ampla, né? É igual aqui no Rabisco, Sim. o livro de tudo quanto é canto do Brasil. Infelizmente eu não consigo ler todos, mas como Eu também não, é um infelizmente. podcast que é voltado para a literatura contemporânea, né? Eu quero promover as pessoas que estão escrevendo. Então eu acabo tendo muita coisa boa. Inclusive eu estou lendo agora um livro que chama A Nota Amarela, do Gustavo Melo Qual é esse? Sesker, esse aqui, ó, não sei se você conhece. Se em casa não está vendo. A Nota Amarela, do Capa bonita, nota amarela. Comecei agora o livro, peguei agora. O Gustavo é um querido, tive com ele também em alguns eventos e ele me enviou esse livro aí generosamente, quero trazer ele para cá também. E é isso, acho que trabalhar com a literatura e motivar o que pode motivar faz parte da nossa caminhada, né, Ale? E, poxa, Sim. obrigado pelo seu tempo, obrigado Eu por que agradeço. Queria disponibilizar te a sua falar que eu leio segunda seus noite. poemas também no Instagram. Ah, Eu obrigado. leio todos os seus poemas no Instagram e agora a minha curiosidade é Elas Marchavam Sob o Sol, da Cristina Muito bom. Judá, que foi anunciado esse fim de semana, né? E que já tem capa. Quero muito ler e quero trazer a Cristina aqui. Ela veio aqui falar sobre o 8/7. A Cristina é uma querida. Um beijão para ela. Queridíssima. Obrigado, viu, Ale? Obrigado mesmo. Você é casa... Sempre que você quiser vir, só me mandar mensagem. Lançando o Tá livro, certo. quem quiser Muito falar obrigado. alguma coisa do São Paulo Review também, estamos aí, estamos à disposição. E brigadão aí pela amizade, pelo carinho. Eu que agradeço. Grande abraço e boa semana. Tamo junto. Abraço, meu amigo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.